Boa noite, meus amados irmãos, boa noite, meus amigos. Quero saudá-los com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhar com os irmãos porção da palavra de Deus, que Deus colocou no nosso coração, para que nós possamos estar vivendo esses dias, esses momentos em que estamos atravessando essa pandemia e tirar lições para as nossas vidas e para a vida daqueles que compartilham, que convivem conosco, e que possamos entender também o agir de Deus nesse momento. Cremos que Deus está em todas as coisas, nada é estranho, nada é surpresa para Deus. O Senhor é onisciente, conhece todas as coisas, por isso nós estamos confiantes de que passaremos por essa situação. E muitos de nós, cremos que muitos de nós ainda teremos muitas histórias para contar. Outros, felizmente, para suas almas, estarão descansando no Senhor. Infelizmente, para os parentes, estarão separados, mas por um período de tempo que a gente crê. Depois nós nos encontraremos todos, né? Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Mas também estaremos mais fortalecidos na nossa fé, na nossa forma de adorar. Nos aproximaremos, creio eu, mais do Senhor nesse sentido de adorá-lo em espírito e em verdade. Queremos convidá-los, após esse período, a estar conosco fisicamente também, na Igreja Batista Bortolândia, ali na rua Jaú Passi, na Vila Paulistana. Será um prazer muito grande poder recebê-los, né? Compartilhar, comemorar e juntos adorarmos ao Senhor. Quero orar nesse momento, antes de nós compartilharmos a palavra do Senhor. Antes de orarmos, quero influenciar você, não sei se é a palavra certa, ou convidar você a cooperar conosco, não só fisicamente, mas nós estamos também vivendo agora também na campanha de missões mundiais. Então estamos aí também fazendo a nossa jornada de campanha de missões mundiais, e para isso nós podemos incentivar os irmãos a cooperar, tanto na oração como financeiramente. Hein? Vamos orar? Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a tua palavra. E nos dá, Senhor Deus, pelo teu Espírito, entendimento, discernimento, para tirarmos aí, Deus, ensinamentos para nós, para que nós possamos atravessar esses momentos e ter a certeza de que aqui ou na tua presença, na eternidade, cantar o hino da vitória. Abençoa, Deus, a nossa igreja, abençoa a igreja, a vida do pastor Isaac, que está na direção desse trabalho também. Abençoa, Deus, o nosso trabalho junto com ele também ali na igreja, Deus. Abençoa cada irmão que está vivendo e lutando nesse momento também. Tanto os nossos irmãos da igreja local, da Igreja Batista Bortolândia, como outros aí que estão também passando por essa luta, com seus, ou ele individualmente, ou seus parentes mais próximos ou distantes, cada um passando por esse momento de pandemia. Que o Senhor possa estar trazendo também a vacina, Deus, através dos cientistas, dos médicos, dos profissionais dessa linha de frente, abençoando os médicos, enfermeiros e todos os que trabalham nessa luta também, combatendo essa pandemia, Deus. Abençoa cada profissional também, para que o mais rápido possível nós possamos sair desse momento também. Abençoa os governantes do nosso país também, cada um deles, do mais alto grau ao menor, que o Senhor possa estar também abençoando a vida deles, dando-lhes sabedoria e o temor do Senhor também, Deus, para que suas decisões venham a favorecer, Deus, aqueles a quem eles lideram. Nos abençoa nesse momento também em compartilhar a tua palavra. Eu te peço e te agradeço. Peço perdão dos nossos pecados e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com os irmãos a história de Noemi. Noemi é a sogra de Ruth. O livro de Ruth são 4 capítulos. Nós não vamos ler os 4 capítulos, evidentemente, nós vamos ter alguns versículos, mas eu quero ter a história de Noemi. Noemi é uma mulher que saiu
de sua terra natal, em função da seca que estava acontecendo, da falta de pão, da falta de alimento, foram para uma terra para tentar sobreviver, conseguiram, mas ali, enquanto eles estavam refazendo sua vida, lhes abateu a tragédia, né? Abateu a tragédia, ela ficou viúva, ficou sem filhos e tudo mais, e como ela se manteve firme, confiando em Deus, mesmo sabendo que durante essa tragédia ela não sabia, evidentemente. Às vezes a gente está passando por situações e não sabemos, mas Deus está escrevendo a história através das nossas vidas, né? Como foi ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vê que Deus está escrevendo a história do povo de Deus para que o Senhor Jesus viesse através desse povo, e depois ele continua escrevendo a história do povo de Deus através da igreja até o dia da volta do Senhor Jesus. Somos nós agora os que damos continuidade a essa história que Deus está escrevendo. E às vezes, em alguns momentos, a gente não percebe, mas estamos participando dessa história que Deus escreve dentro da sua onisciência. Então Noemi também passa por esse problema, mas não sabia ela que ela faria parte de uma grande parte da história. Noemi, ela vai ser a sogra de Ruth, Ruth vai ser a participar da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Uma estrangeira que se ajunta com uma israelita, uma judia da cidade de Belém. Ali ela participa, ela é inserida dentro desse povo e vem ser uma das precursoras, uma das mulheres que fazem parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então, nós às vezes não percebemos. Então, Noemi passa pela mesma situação, ela não sabe. Então, que nós podemos aprender com a história de Noemi, para que também nesses dias em que nós estamos vivendo, nós possamos colocar em nossas vidas, né? Juntar a nossa história também, para que a gente possa daí ser fortalecido na nossa fé, ser fortalecido na nossa forma de agradecer a Deus pelo que estamos vivendo, sabendo que Deus tem um controle de todas as coisas, né? A palavra de Deus, ela sempre nos orienta que todas as situações, né? Nada acontece sem conhecimento de Deus, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, e mesmo ele não tendo necessidade de dar satisfação, porque ele é Deus, ele é o Criador, ele é soberano, ele é Rei, nós precisamos entender e aprender que Deus é esse, o Criador, soberano Rei, que conhece e sabe todas as coisas. E o apóstolo Paulo já dizia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos estar aprendendo através dessa história de Noemi, relatada no livro de Ruth, o que nós podemos aprender para que nossa vida seja realmente, para que entendamos a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, uma das coisas que nós podemos aprender é que, tipo assim, todos nós podemos passar por tragédias. E estamos vivendo nesses dias agora a pandemia da Covid-19, e muitos cristãos evangélicos ou não, né? Podemos chamar cristãos ou gentios, né? Ou cristãos ou não cristãos, todos nós estamos passando por essa pandemia, e muitos, tanto de um lado como do outro, estão sendo atingidos, né, infectados por esse vírus, estão passando por essa tragédia. Alguns estão perdendo marido, esposa, filhos ou outro parente mais próximo ou distante, mas estão vivendo essa tragédia. E o que nós podemos aprender nisso? O que nós podemos aprender com isso? O que Deus quer fazer conosco através dessa tragédia? Deus, a gente pode estar vivendo promessas, mas nesse momento da dificuldade, como é que a gente encara essas promessas de Deus? Não é vivendo o presente e olhando também o passado, como Deus agiu no passado e como Deus pode agir no presente. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Deus não há variação, ele é imutável em suas decisões, ele é imutável no seu caráter e na sua personalidade. Então, da mesma forma que Deus permitiu que Noemi passasse por essa situação, podemos
acreditar também que passaremos por situações da mesma forma como Deus agiu na vida dela, poderá agir conosco se for a sua vontade. Ou poderemos ser nós atingidos, quem sabe, e os nossos parentes passar por essa situação. O importante é que a gente possa aprender, né, que Deus tem o controle de todas as coisas. E se não aqui, ou na eternidade, nós podemos e vamos viver na presença de Deus. Isso é fato. Isso é uma promessa que não muda, porque Deus está escrevendo a sua história e nós podemos estudar a sua história, perceber que quando Deus faz uma promessa, quando Deus faz uma aliança, ele não volta atrás, ele cumpre a sua promessa. Então Deus prometeu o Salvador veio. Deus prometeu que Jesus Cristo voltará um dia, porque ele estabeleceu uma nova aliança na ceia, ele voltará. Então é assim, nós podemos passar por essa situação que Ruth, talvez nos mesmo molde que ela, não, mas por esse momento agora em que estamos atravessando, que é a pandemia. Também nesse momento que nós podemos aprender ou descobrir verdadeiras amizades. É no momento em que você necessita, no momento em que você passa por situações difíceis, que você pode descobrir quem são aqueles que estão mais próximos de você. Talvez não pelo convívio social, porque a pandemia não nos permite o relacionamento mais próximo, porque precisamos observar o distanciamento, né, dentro dos princípios que que as autoridades estão estabelecendo para a convivência, para poder suplantar e enfrentarmos esse vírus. Então, um relacionamento direto, num abraço, num aconchego, às vezes não é possível, mas uma palavra através da rede, num telefone, num WhatsApp, numa mensagem, nós podemos descobrir que pessoas que às vezes a gente nem imagina estão ali orando conosco, estaria orando por nós, intercedendo por nós diante do Senhor. Nós podemos descobrir pessoas que a gente às vezes fazia até tempo que nem ouvia ou tinha algum contato, se aproximando nesse momento em que nós comunicamos aí algum tipo de momento em que estamos vivendo dentro dessa pandemia. Também nós podemos perceber dentro da história de Noemi, de que Deus pode mudar a história. Nós vamos descobrir, através da história de Noemi, que Deus mudou, permitiu que Noemi atravessasse aquela tragédia pelo qual ela passou, mas dentro da tragédia Deus estreitou as amizades dela, principalmente com a sua nora, mas descobriu outras pessoas que poderiam intervir, ajudar, participar da sua história, e Deus permitiu que através desses relacionamentos, Deus mudou a história de Noemi, mudou a história da sua vida, mostrou a história de Ruth, e dentro da mudança dessa história, nós somos abençoados hoje com a presença do Senhor Jesus Cristo. A história que Deus escreve, ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser, nós é que nós precisamos entender que nós podemos ser abençoados dentro daquilo que Deus fez, faz e fará. Nós podemos estudar os contextos, lá e cá, e saber que dentro desse contexto Deus está presente. Então Deus pode transformar todas as situações. Então quero convidar você comigo a viajar dentro dessa história de Noemi, de Ruth, e saber o que Deus tem para nós nesse momento. Amém? Então eu quero convidar você primeiro, abra sua Bíblia no livro de Ruth, no primeiro capítulo, e eu quero ler com você somente os 4 primeiros versículos do livro de Ruth. No primeiro capítulo eu vou ler os 4 primeiros versículos na versão atualizada. Então você pode me acompanhar e a gente vai então ler, e depois nós vamos entender a situação que ela atravessou, que elas atravessaram, e também poder aprender com ela. Então diz assim a palavra do Senhor, a partir capítulo 1 de Ruth, a partir do versículo 2. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali por quase 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha só que situação difícil. Numa época em que
A mulher, só em fato de ser mulher, ela já sofria preconceitos, né? Só em fato de ser mulher. E ser mulher e viúva, a coisa se apertava mais ainda. Então ela fica viúva porque morre o seu marido. Eles já tinham saído de Belém de Judá em função da seca, da escassez de comida. Eles foram para a terra dos Moabitas. Era a alternativa para eles. Sabemos que os Moabitas não se relacionavam com os judeus em função da travessia. Aí você pode descobrir depois no livro de Êxodo, se você quiser estudar um pouco da história, que quando eles estão atravessando a terra dos Moabes, houve ali uma desavença, então eles não se davam, não se relacionavam, mas a alternativa para eles era ir para a terra dos Moabitas, para ali habitarem e passarem por aquela necessidade. Foram, começaram a se estabelecer, os seus filhos cresceram, casaram-se com as mulheres moabitas e viveram ali por quase 10 anos. Então, é uma vida estabelecida, 10 anos vivendo num lugar, é uma vida estabelecida, só que a tragédia aconteceu. O caos aconteceu na vida de Noemi. Morreu primeiro o seu marido. Ela fica viúva. Só que a mulher viúva e tendo filhos, ela ainda pode ter um suplemento, ela pode ter complemento, porque os seus filhos também são mão de obras para ajudá-la na sobrevivência, em viver de uma maneira digna ainda, porque os filhos são bênçãos do Senhor na vida da pessoa. Uma mulher com 2 filhos, ela pode muito bem sobreviver e bem. Só que a coisa, quando começa a acontecer, parece um jogo de dominó. É uma pedra derrubando outra. E às vezes nós não estamos preparados para isso. Por isso que nós precisamos buscar em Deus força para entender as questões que estão acontecendo à nossa volta e em nossas vidas. Então, a Noemi perde o seu marido, Elimeleque, e logo depois os 2 filhos, Malom e Quilion. Então agora, em vez de uma viúva, são 3 viúvas. A mulher agora sozinha, com mais 2 noras viúvas, tem que buscar uma solução. E, como eu acabei de dizer, era uma época em que o preconceito, só o fato de ser mulher já era grande, agora o preconceito com a mulher viúva e sem filhos se torna muito mais trágico. Então, é um caos estabelecido na vida de Noemi. Nós vamos ler na história que quando Noemi, ela vai ter um momento em que o nome Noemi, a princípio o nome Noemi, ele tem um significado interessante. O nome Noemi é agradável, cujo significado, meu Deus é rei. Olha só, o nome Noemi, meu Deus é rei. Mas depois dessa tragédia, quando ela vai voltar para sua terra depois, e as pessoas vão cumprimentá-la, ela fala, não me chame mais Noemi. A minha vida não está agradável. Me chame Mara, porque o Senhor está me fazendo passar por um momento amargo. Então, ela sai de um momento agradável para um momento amargo de sua vida. Como a gente pode aprender, entender esse momento que Noemi está vivendo? Né? Buscando na palavra de Deus. O caos estabeleceu a morte do seu marido, a morte dos seus filhos, 2 viúvas a mais para ela estar vivendo. Como é que ela vai viver? Então, a alternativa para ela ela fica sabendo que a terra de onde ela partiu, sua terra natal, estava melhorando, tinha voltado a progredir. Então ela volta, ela tem terras lá em Belém de Judá, em Efraim, não é Efraim, dos Efrateus, fugiu o nome agora dos Efrateus, né? Porque Belém Efrata, que é o nome. Então a terra começa a progredir de novo, então a alternativa dela é voltar para a sua terra, para tentar refazer a sua vida. Nesse momento ela tem que se despedir das suas noras, porque uma viúva já seria um problema, 3 então, mais complicado ainda. Então ela vai voltar, sem marido, sem filho, sem nora, sozinha. Por isso que ela troca o nome dela de agradável para amarga. Amarga, porque a vida dela estava passando por um momento amargurado, o caos estabelecido na vida de Noemi. Muitos de nós, nesse momento, trazendo para a nossa realidade também, estamos atravessando esse momento amargo.
Nós temos irmãos aí que conseguiram sobreviver, né? Saíram do hospital e estão aí tentando se soerguer dentro, tanto fisicamente como psicologicamente, espiritualmente, dentro do que passaram, do que sofreram dessa pandemia, né? Da infecção que sofreram do vírus, da Covid. Então, esse momento é muito difícil na vida de cada um deles. É um momento realmente amargo, estavam cheios de perspectiva. Muitos, esse vírus ele não está temendo nada. Ele está pegando adultos, idosos, jovens, até crianças. Não está estabelecendo conceito social, ele está pegando pobres, média, ricos. Todos estão passando por esse momento dessa pandemia. Então o vírus ele está atacando. Alguns dizem que é até castigo do Senhor. Eu não levo nessa consideração. Eu levo que são momentos que Deus está permitindo que a história aconteça. Principalmente por influência do homem. Creio que é uma influência do homem dentro da criação e Deus permite. Deus, em alguns momentos da história que Deus está escrevendo, Deus ele não é o ator principal, mas ele permite que nós muitas vezes escrevamos a história, e quando a gente não escreve dentro dos parâmetros que Deus deixou, o que nós fazemos é o caos. Então eu acredito muito que o caos estabelecido nesse momento também é em função da nossa forma de agir. Não sei se Elimeleque orou para buscar a orientação do Senhor. Eu não pesquisei a esse ponto. Eu sei que eles foram para uma terra que não lhes era permitido. Alguns dizem que foi maldição. Não creio nesse sentido. Mas era alternativa. Muitos de nós migramos da nossa terra para outra terra buscando alternativa de sobrevivência. E alguns de nós conseguem, outros não. Então, nesse momento da pandemia, todos estamos passando por esse problema. Nós, como igreja, não podemos nem nos reunir. Nós estamos fazendo culto online, mantendo relacionamentos através do WhatsApp, Telegram, Message e outras formas de nos comunicarmos, porque não podemos nem nos abraçar. Estamos passando pelos feriados aí, sem poder o contato. Mal nós estamos nos aproximando daqueles mais próximos, Às vezes, para ir visitar um parente, a gente tem que observar várias normas que são estabelecidas, como álcool gel, máscara, distanciamento, essas coisas. É a fase, é o momento, É o momento amargo que cada um de nós tem que atravessar. Então, cada um de nós também está vivendo esse momento. Mas o que esse momento pode fazer conosco? Noemi entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. Ela não blasfemou. Apesar dela ter mudado o nome dela de agradável ao Senhor para amarga, ela sabia que Deus estava participando, influenciando na história de sua vida. E qual a alternativa dela? Ela foi para o recomeço, ela recomeçou, ela voltou. Então muitas vezes nós precisamos voltar. Voltar para quem? Voltar para Deus. Voltar ao nosso relacionamento com Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor para termos um relacionamento com o Senhor. E muitas vezes nós quebramos esse relacionamento com o Senhor pela nossa forma de agir. Assim como o nosso pai Adão quebrou o seu relacionamento com ele lá no primeiro pecado, muitas vezes nós, até convertidos ao Senhor, quebramos esse relacionamento que temos com Deus. Então muitas vezes nós precisamos nos reconciliar, nos reconstruir, nos refazer, voltando ao princípio do relacionamento com Deus. Voltando talvez de uma vida agradável, perdendo aquilo que a gente estava desfrutando, voltando para uma vida amarga, mas voltando para aquele que pode refazer todas as coisas da nossa vida. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa pode fazer isso em nossas vidas. Afinal, somos criaturas dele para viver em relacionamento com ele. Então, tire isso desse primeiro ponto da história de Noemi. O segundo ponto que eu quero observar com os irmãos são as amizades verdadeiras que nós podemos descobrir nesse momento em que nós estamos atravessando. Muitas vezes, quando não está tudo bem, a gente está cercado de amigos. São amigos que aparecem quando você promove festa, quando você promove
encontros, tem muitos amigos, mas você não sabe quais são os verdadeiros ou quais não são os verdadeiros, mas você sabe que estão ali fazendo parte do seu rol de amizade, né? Então eu quero convidar você a ler comigo essa outra passagem que não se encontra no primeiro capítulo de Ruth. Então diz assim, os versículos 16 e 17, é quando Noemi está voltando para sua terra, ela vai se despedir das suas noras, chora com elas, se despede delas, mas uma delas realmente não aceita a separação. Ela não aceita viver longe daquela mulher que foi mãe do seu marido, que viveram com eles, teve uma vida de 10 anos ali dentro daquela família. Ruth era moabita, Noemi, Malom, Quilion, não sei qual dos seus maridos, eles judeus, e eles construíram essa família. Então uma estranha tendo agora a oportunidade de fazer parte de um povo em que ela sabia que seria estranha, mas com o agir de Deus e com a permissão de Deus seria possível. Seria possível. Como? Reconhecendo Deus na história. A forma como nós podemos aprender da história de Ruth com Noemi é isso. Quando nós entendemos o agir de Deus em nossa história, nós... Pedro diz assim, nós nem éramos seu povo, hoje somos seu povo. Por quê? Porque reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João escreve, veio para o que eram os seus, mas os seus não reconheceram, mas a todos quanto o reconheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito isso, versículo 11 e 12. Então a gente pode ter certeza de que nós, a princípio estranho para Deus, podemos fazer parte do povo de Deus, da nação santa, do povo exclusivo, né, do Israel de Deus, para viver essa história que Deus está fazendo. Hoje, através do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, através do seu povo que ele estava formando, reestruturando, para que o Senhor Jesus viesse ao mundo se tornar o nosso Salvador. Então, veja só como acontece quando a gente descobre em conviver com pessoas verdadeiras e com uma amizade verdadeira também, como se forja nesse momento. Então, Ruth está se despedindo das suas noras, chorou, ou melhor, Noemi está se despedindo de suas noras. Orfa chorou, mas aceitou o conselho de Noemi para voltar para sua família, só que Ruth não. Ruth não aceitou a separação. Ela provavelmente deve ter vivido momentos agradáveis, também não estou dizendo que Orfa não viveu, mas Ruth levou em consideração os momentos agradáveis que viveu com Noemi. Então ela está dizendo não. Então ela diz assim, versículo 16 e 17. Respondeu, porém, Ruth, não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Então, nesse momento, essa passagem bíblica ela era usada muito em casamento para realmente entender o que significa uma união. Deixaram de usar essa passagem porque era uma alegação de que era uma declaração de amizade, mas se qualquer relacionamento não tiver uma verdadeira aliança, ela tende a se romper, porque cada um de nós vai querer tirar proveito disso. Mas quando existe uma verdadeira amizade, nós vamos viver em função dessa amizade. Então nós vamos compartilhar. O que Ruth está dizendo agora para Noemi, eu vou compartilhar contigo o momento ruim que nós estamos atravessando. Qualquer momento, qualquer situação que nós atravessarmos, nós vamos estar juntas. Ruth prometendo isso a Noemi. Então a Noemi ela começa a descobrir nesse momento também o valor de uma amizade. Quando ela volta para sua terra, ela volta na esperança do remidor. Quem é o remidor? É uma prática que existia na época de quando morria o dono da família, o patriarca da família, o parente mais próximo casava-se com a viúva para que o filho que nascesse pudesse suplantar ou dar continuidade à descendência daquele homem.
Então Ruth, ela volta nessa experiência. Só que Ruth já está, Noemi já volta. Só que Noemi já era idosa, não poderia mais ter filho. Só que agora com Noemi, com Ruth, a esperança renasce. Porque Ruth é nova, pode casar-se, pode ter marido, pode ter filho. Então ali a esperança começa, a luz começa a brilhar. Deus começa a aproximar dentro dessa amizade, né, o seu agir, para que possa haver uma transformação na vida de Noemi. Noemi percebe. Então ela volta para sua terra, ela apresenta Ruth aos seus parentes, aos seus descendentes, aos seus amigos, mas ela apresenta Ruth como aquela pessoa fiel. A história de Ruth, quando você lê esse livro, você vê que é uma coisa linda, que ela vai ser conhecida pelos bens que ela pratica com a sua sogra. Pela essa aliança, essa amizade estabelecida dentro de uma convivência e fundamentada, firmada, no sofrimento, no caos, na tragédia. Quando a gente passa junto por um problema, a nossa amizade fica cada vez mais sólida. Quizá todos nós possamos ter amigos assim, não são muitos, né? O verdadeiro amigo, na verdade, é Deus, mas amigos aqui humanos, né, semelhante a nós, que nós possamos ter amigos que a gente possa, nesse momento também, compartilhar o que nós estamos passando, poder viver agora, nesse momento agora que nós estamos atravessando, muitos colegas de ministérios estão sendo chamados à presença de Deus. A semana passada nós tivemos aí pessoas que a gente consideraria ótimos, novos na idade, e de repente abateu-se a tragédia na vida dessa família. Esse servo do Senhor foi convocado para o Senhor, e a gente vê famílias aí desestruturando-se, mas não se perdendo. Por quê? Porque elas descobrem que firmada no Senhor tem esperança. E aí descobre-se que também amigos começam a surgir dentro dessa situação, dentro desse caos estabelecido. Que nós possamos realmente descobrir dentro desse momento também esses verdadeiros amigos que possam caminhar conosco, que possam fazer com que a gente enxergue que assim, não acabou ainda. Ainda não é o fim. A esperança, enquanto tiver fôlego de vida. Porque a promessa do Senhor Jesus para aquele ladrão na cruz foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus sabia que aquela noite os dois estariam fisicamente mortos, mas eternamente juntos. Então, no físico uma coisa, na eternidade juntos, porque a aliança estabelecida com esse amigo que é Jesus não morre. Então essa nossa aliança também estabelecida com os nossos amigos, a gente sabe que ela vai ter uma continuidade. Nós seremos, ou nós ampararemos os nossos amigos pela nossa forma de agir, ou nós seremos amparados por esses amigos por esse relacionamento que nós temos uns com os outros. E a palavra de Deus nos insta para que nós sejamos verdadeiros, para que nós sejamos fiéis, né? Porque a nossa palavra não seja duvidosa, se ensina ou não, e é isso que nós precisamos estabelecer dentro da nossa convivência uns com os outros. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos verdadeiros. Casamentos sólidos só sobrevivem, não cada um buscando interesse próprio. Casamento sobrevive quando os dois juntam a diferença, quando os opostos se atraem, e as diferenças fazem justamente caminharem juntos. A amizade só sobrevive quando as diferenças, quando a gente começa a entender que esse amigo, ele é assim, o comportamento dele é assim, e a gente começa, mesmo não às vezes entendendo, mas aceitando, né? A gente consegue vivendo, sobrevivendo, suplantando e vendo a transformação que Deus faz em nossas vidas. Foi isso que aconteceu na história de Noemi. Quando ela volta para sua terra, ela começa a ser conhecida pela mulher que foi atingida pela tragédia de perder o filho e os dois maridos, mas com a amizade que ela tem com a sua nora, Deus começa a levantar o remidor. Deus começa a levantar aquela pessoa que vai fazer a diferença na vida delas. Ruth vai conhecer Boaz, né?
Boaz vai fazer a diferença na vida de Ruth, mas Noemi vai ser tão abençoada quanto Ruth é abençoada. Quando nós somos abençoados, aquelas pessoas que convivem conosco participam dessa bênção que o Senhor nos derrama sobre nós. Então, que nós possamos realmente olhar para a bênção do nosso irmão, sentindo alegria pela bênção que ele está sendo abençoado. Olhar para a tragédia do irmão, condoendo-se, entristecendo-se, mas fortalecendo a vida desse irmão, desse amigo, desse conhecido que nasce uma amizade, para que ele possa entender que o Deus que faz a história não escreve a história pela metade. Deus faz começo, meio e fim. E se Deus ainda não deu o ponto final, é que ainda há esperança. Pode ser um momento difícil, pode ser um momento trágico, pode ser um momento caótico, mas ainda não é o fim, porque Deus ainda não decretou o fim. Mas para aqueles que estão vivendo com o Senhor, que tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, nunca será o fim. Porque o que nós estamos vivendo aqui, estamos sobrevivendo aqui, é um momento em que, depois de passar por essa tragédia, depois de passar por esse caos, aqueles que foram chamados à presença do Senhor vão estar se antecipando a nós, mas na presença do Senhor. E nós que vamos ficar esperando esse momento, ou a volta do Senhor Jesus Cristo, nos encontraremos com eles um dia. E estaremos todos juntos vivendo essa eterna presença do Senhor e essa amizade que nós construímos aqui. Porque no céu não haverá desavença. No céu não haverá contendas. No céu não haverá dissensão. No céu só haverá aquilo que nós construímos aqui. Então, se a nossa amizade com o Senhor Jesus Cristo for a mesma estabelecida uns com os outros, nós podemos ter certeza de que nós gozaremos dessa amizade que o Senhor vai nos proporcionar na eternidade. Noemi experimentou isso. Eu desejo muito, eu espero muito em Deus que você possa experimentar primeiramente essa amizade com Deus através do Senhor Jesus Cristo, tendo Ele como Salvador, Redentor, Remidor, amigo. E tenha a sua vida, tenha o seu nome escrito no livro da vida, que só Ele pode fazer. Que Deus te abençoe. Também temos, continuando, nós podemos entender que, como eu disse, a bênção do Senhor, ela não é de momento, nem a tragédia. Ou melhor, são todos os momentos, né? Não é a tragédia não vem e fica. Não, ela vai, é um ensinamento, é uma fase, é um momento. Ruth passou, entendeu, Noemi passou, entenderam, e juntas elas foram abençoadas por aquilo que Deus proporcionou. O remidor surgiu, Boaz. Elas entenderam o agir de Deus pelas bênçãos que Deus estava ali começando a derramar sobre a vida delas. E aquilo que poderia ser o amargo, como Mara começa a falar no começo, volta a se tornar agradável. Veja comigo então, lá no capítulo 4 do livro de Ruth. Eu falei que nós íamos trabalhar no livro, né? Então depois você pode ler o livro todo, que é 4 capítulos, é fácil de ler. Então, mas no capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 16, diz assim, ó: E assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Ele a conheceu, e o Senhor permitiu Ruth conceber, e ela teve um filho. Disseram então as mulheres a Noemi: Bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remidor, e torne-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da sua vida, o consolador da sua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, pôs-lo no seu regaço, e foi sua ama. Olha que coisa maravilhosa! Olha que desfecho maravilhoso que Deus está fazendo, que Deus fez na vida de Noemi. Aquilo que poderia ser uma tragédia, aquilo que poderia ser o amargo na vida de Noemi, como ela aceita a princípio, mas ela aceita também a vontade de Deus, dentro da sua fé, dentro do seu condicionamento, à vontade de Deus, Deus transforma. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos experimentar essa vontade do Senhor. Noemi entendeu. Ruth foi com ela,
passaram por um momento difícil, suplantar esse momento difícil, sobreviver a esse momento difícil, mas Deus não as abandonou. Mesmo ela sentindo o chão dos seus pés se afastando, mas Deus não. Deus não abandonou. Deus estava com ela a todo momento, no momento que a princípio parecia bom, quando o caos se estabeleceu, e agora quando o caos está sendo transformado em uma bênção. Deus transforma o caos em bênção. Deus transforma o caos em bênção. Então, veja, Deus vai além, muito além daquilo que a gente possa imaginar. Para Noemi não haveria mais esperança. Uma das suas falas para se despedir das suas noras eu não posso mais ter filhos. Então vão vocês, façam a vida de vocês. Ruth não aceitou essa fala de Noemi, foi, e lá Deus permitiu que ela encontrasse com Boaz, que Boaz fosse o remedor, reestruturou a família de Noemi, dando-lhe um filho que suplantasse a descendência dela, do seu marido. E Ruth, a gente vai ver Ruth na genealogia de Jesus. A gente vai ver 4 mulheres estranhas na genealogia de Jesus. 4 mulheres, 3 estranhas, né? Maria, desculpe, mas 3 mulheres estranhas, que é a prostituta Raabe, Betseba, ou Ruth e Betseba, na sequência, né? A prostituta Raabe, Ruth, uma viúva moabita de uma terra estranha que não tinha contato com o povo de Deus, e Betseba, para depois chegarmos a Maria, que foi a mãe do Senhor. Então, Ruth é abençoada, ela era uma estranha, mas o que ela aceitou? O teu Deus será o meu Deus. Ela deixou os seus deuses, ela deixou a forma de cultuar da sua descendência, da sua terra, para viver agora uma nova vida com o Senhor, vendo através do agir da sua sogra Noemi, que esse Deus, mesmo na adversidade, ele está com o seu povo. Na aceitação de Noemi em passar por aquele momento difícil, Ruth aprendeu isso. Então, juntas, elas enfrentaram a situação e foram abençoadas. Desde a sua chegada até o nascimento do filho de Ruth, quando Noemi pôde pegar aquele seu neto, colocar no seu peito e ali ela se tornar a ama daquele seu neto, que seria o abençoador da sua vida. Agora ela não era mais uma mulher amaldiçoada, agora ela tinha filhos. E as mulheres reconhecem tanto a bênção do Senhor que diz que essa nora que deu um filho para ela era melhor do que 7 filhos. Olha só trazendo ponto, o que é o valor de uma amizade quando a gente está firmado no Senhor com essa amizade. Quando o nosso relacionamento com Deus é firmado de maneira verdadeira, o que Deus faz em nossas vidas. Então, o meu desejo é que você possa entender. Vamos diminuir um pouco esse ponto para a gente partir para uma conclusão, para a gente poder fechar essa história. Deus pode permitir o caos da sua vida. Nós não estamos livres de passarmos por tragédia. O sol nasce pela manhã e ele aquece os maus e os bons. A chuva desce e ela molha os maus e os bons. A tragédia vem e ela atinge a todos. Mas a forma como nós encaramos ela, como nós sobrevivemos a ela, como nós permitimos ela fazer a diferença em nossas vidas, faz a diferença no nosso relacionamento com Deus. Depois nós podemos descobrir que dentro dessa nossa tragédia, quem são os nossos verdadeiros amigos? Quem são aqueles que vão estar caminhando conosco, vivendo conosco? É muito importante isso. O valor de uma igreja firmada na presença do Senhor, da igreja local, que intercede um pelo outro, e até dentro da coletividade, aquele que mais se aproxima, né? Tem amigo mais chegado que o irmão, dentro da coletividade em que estamos todos juntos, aquele que é mais próximo ainda, nós podemos descobrir dentro desse momento caótico que estamos atravessando. Mas a nossa confiança em Deus vai nos permitir atravessar esse momento e
e ser abençoado pelas bênçãos que Deus tem preparado para nós, aqui e na eternidade. Tenho certeza de que Deus tem coisas maravilhosas, porque Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem cogitou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu creio muito nessa promessa de Deus, que Deus ainda tem muito mais coisas para que nós possamos experimentar, se não aqui, mas na eternidade, na sua presença. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos viver esses momentos, sobreviver a esses momentos e sair deles mais que vencedores, porque esta é a vontade do Senhor. E o hino que Paulo canta é que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Deus, pelos momentos bons que nós vivemos, mas também pelos momentos ruins que nós atravessamos. Mas que o nosso coração, a nossa mente, possa ficar firme no Senhor e saber que em todo e qualquer momento o Senhor está conosco. O Emanuel de Deus, o Senhor, Deus conosco, nunca nos abandona. Que o teu Espírito Santo possa afirmar isso em nossos corações, que nós somos teus filhos, que nós somos teu povo, e em todo e qualquer momento, e onde nós estivermos, nós somos guardados pelo Senhor. Mesmo atravessando essa doença, mesmo não sobrevivendo a essa doença, mas aqueles que estarão vivendo ela e suplantando e passando por ela, poderão descobrir que foi a poderosa mão do Senhor. Aqueles que foram atingidos e perderam, poderão descobrir que Deus não abandonou, porque tem coisas melhores ainda por vir. E que nós possamos cada vez mais descobrir isso, buscando dentro da tua palavra o alento para as nossas vidas. Perdoa, porque muitas vezes vamos falhar, Deus, em viver esses pensamentos. Muitas vezes vamos questionar, mas sabemos que o Senhor é um Pai verdadeiro, um Pai fiel que não abandona teus filhos. Abençoa a tua igreja, a nossa igreja local, a tua igreja local, a Igreja Batista Bortolândia. Nos permita voltar o mais rápido possível a esse relacionamento físico também, Deus. Mas que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Mais uma vez, perdoa. E nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Sejam todos abençoados.